Jornal da Amazônia já está de volta e quem vê o país mergulhado em uma grave crise política, em uma das maiores recessões, tende a cair num desânimo sem fim. Mas em tempos de turbulência como o atual, é possível se reinventar e fazer a diferença. Mas qual será o melhor caminho para se destacar nesse momento de instabilidade? Bem, o Jornal da Amazônia estreia hoje uma coluna semanal com o professor Flávio Guimarães, que estará aqui todas as quintas-feiras para tratar de assuntos como empreendedorismo, gestão, mercado e também negócios. Boa noite, professor. Boa noite vocês que nos ouvem. Estaremos aqui para estar contribuindo também nesse momento aí que a gente está atravessando, um pouco de dificuldade, mas com algumas criatividades a gente consegue superar. A gente separou aqui algumas perguntas que vamos conferir. O professor vai comentar logo em seguida alguns tópicos. Porque a crise e a dificuldade criam oportunidades, professor? Bom, na verdade, ela tira a gente da área de conforto. Essa é a grande verdade. E quando a gente sai da área de conforto, há uma tendência de a gente buscar novidades, buscar outras situações que até então a gente não via. E aí essas ameaças acabam se transformando em oportunidade. E a gente tendo cuidado só que também não é a vontade só. Né? A gente precisa pensar, a gente precisa planejar para isso acontecer. Então é importante a gente trabalhar, buscar essa criatividade e estar sempre olhando tudo ao nosso redor, não é, professor? Isso. Isso faz parte até do planejamento estratégico, que é aquela parte que a gente precisa parar, pensar, para depois a gente fazer. Senão a gente antecipa o fazer e a gente tem vários problemas, principalmente nesse momento de dificuldade, que cada centavo faz uma diferença muito grande no todo, né? Então dá para achar uma oportunidade. Sim, sem dúvida. Então vamos à nossa próxima pergunta. O que o mercado precisa para reagir às crises e às dificuldades? Bom, esse já é um pouco mais complexo, né? Por quê? Porque a gente precisa, pessoal, mudar de comportamento. E essa mudança de comportamento, ela tem uma característica, assim, individual primeiro, é nossa. E tem que começar pela liderança, né? Então a liderança vai caracterizar essa mudança. A gente vê hoje, por exemplo, nesse momento que a gente atravessa, um pouco diferente esse processo. Os líderes querendo culpar os liderados, né? Então a gente precisa mudar esse comportamento. Eu preciso dar um bom exemplo. Né? É o que eu faço, por exemplo, com meu filho, é o que eu faço com as pessoas que eu sou o líder. Eu preciso ser espelho, né? E eu preciso mudar esse meu comportamento. Eu preciso ver a situação como o dono. E as eu não posso ser diferente disso. Né, professor? Buscam nesse profissional que está em destaque como uma referência para melhorar a ser uma pessoa e um profissional melhor. Mas... Exato. E eles buscam por quê? Porque nós precisamos de referência. Né? É uma tendência natural do ser humano. Eu preciso que alguém me comande, alguém me direcione. Aqueles mais atrevidos, eu diria assim, que dizem assim, eu não preciso de ninguém, eles são temerosos pelo menos a Deus, né? Que ele precisa de uma direção, então nós precisamos de uma direção, e essa direção tem que ser espelho. E aí, como a gente falou em Deus, vê como uma coisa interessante, Jesus quando veio, ele veio para ser líder, mas ele veio para servir. É essa mudança de comportamento que a gente precisa. As pessoas precisam olhar o momento da crise, tentando buscar solução, mudando isso que ele fazia, porque a gente tem que sair da área de conforto, a gente vive outro momento, que não é um momento que a gente conhece tanto. Isso, né? Começa pelas pequenas coisas, né? Como mudar a rota de um caminho que a gente sempre faz, para poder observar mesmo tudo que está acontecendo à nossa volta. Perfeito. E aí surgem possíveis ideias e quem sabe nós podemos nos tornar grandes empreendedores a partir dessa observação. Exatamente. A gente precisa ter pontos diferentes. Nós precisamos pensar diferente. Nós precisamos querer ser melhor que os outros. É sair mesmo da zona de conforto. Exato. Sai da área de conforto e avalia isso de uma forma mais genérica, assim, mais ampla. Eu preciso estar em uma situação que eu esteja visualizando o todo, para depois eu tomar uma decisão pontual. E aí eu estou trabalhando a parte estratégica dentro de uma crise, né? Que é para iniciar esse processo todo, para ele ser realmente um processo de sucesso, onde todos estão reclamando da crise e de repente você está se sobressaindo na crise, né? Você não está fazendo nenhuma mágica, não é mágica isso. Isso é fato, isso é planejar, é a única coisa que a gente realmente precisa fazer, mudar o foco, sair da caixa. Agora, sair desse espaço que a gente diz que é nosso, né? A nossa próxima pergunta
quais as áreas com maior dificuldade e as que podem ser beneficiadas com a atual situação, professor? Bom, essa a gente pode falar o seguinte, dentro desse momento, a primeira situação que acontece dentro das organizações é que há uma tendência dos empresários, principalmente eles, tentarem eliminar os prestadores de serviço, né? Até o Estado faz isso, né? Para poder ele entrar na lei fiscal lá, ele diz assim, eu não posso pagar acima daquilo que está limitado. Então, eu vou fazer o quê? Eu primeiro tiro os terceiros, né? E é assim que funciona também. Então, a área que hoje está sendo mais penalizada, e aí a gente precisa ter um cuidado só, porque dá para a gente continuar nessa área, gente, tá? Não tem problema nenhum. O que está acontecendo hoje é que essa área de prestação de serviço, ela é a primeira a ser penalizada no momento de crise. Sim, né? Claro. Eu fico com o meu pessoal e tiro meus terceiros, e tiro aqueles que estão prestando serviço para mim. Só que eu comprometo toda a cadeia com isso, né? Mas eu estou precisando tirar, eu preciso reduzir custo. Então, essa é a área que mais sofre, né? E as áreas que mais ganham hoje com essa situação? Por incrível que pareça, gente, olha só. É engraçado o retrocesso desse processo. Prestadores de serviço também, só que agora na área de entretenimento, por exemplo, né, que é uma área interessante. Beleza. Que as pessoas estão sempre em busca. Né? E aí, cada item desse a gente pode dizer e destacar, porque além dessa parte do entretenimento, é assim, imagina que eu agora ia toda semana num cinema e agora eu estou com dificuldade financeira. Por que aumenta o entretenimento? Não é que eu vá no cinema mais vezes, é porque agora, por exemplo, eu posso aumentar o meu pacote de internet para me ficar em casa e não sair mais. Ou sair, em vez de 4 vezes no mês, uma só. Eu já economizei, aumentou um pouco. São alternativas que vão sendo criadas. E aí acaba esse mercado, ele sendo beneficiado com a crise. Assim como o embelezamento. Eu perco meu emprego e vou me apresentar numa entrevista. Como eu vou? Eu vou ter que, né, me tratar muito bem. Aí, até nós agora, homens, a gente tem essa tendência também. Por quê? Porque o mercado agora mudou. Né? Nós temos essa prática também de dizer assim, poxa, eu já preciso agora, né, fazer a barba todos os dias. Antigamente eu dizia assim, 1 ou 2 vezes aí, né, por semana. Agora não, eu tenho que me apresentar, eu estou atrás do emprego. Quer dizer, porque o visual conta muito isso, agora. Aí o embelezamento, essa parte toda começa a crescer também. Então, sempre na crise vai acontecer, alguns setores caem um pouco, e os outros aproveitam esse processo e aumentam as vendas dele. Por quê? Porque nada cai exatamente. A gente tem que imaginar o seguinte, que eu acho que esclarece muito para o pessoal. O dinheiro está aí, gente. O que muda é que quem tem na crise, ele diz assim, pô, preciso segurar isso e tendo um cuidado de não gastar isso tudo. Por quê? Porque se isso sair da minha mão, vai para a mão de outro. É assim o capitalismo. Né? Então, eu tenho que ter o cuidado de dizer assim, eu preciso saber usar esse dinheiro agora. Então, ele segura e não circula no mercado a quantidade que circulava. Consequentemente, ele tem as necessidades dele. Eu preciso entender esse cara. Então, mercado, preciso entender o consumidor. E aí eu olho para o consumidor e digo assim, já sei o que você quer. Você que está nos assistindo agora, a gente tem que descobrir o que você quer. E quando eu sei o que você quer, eu trabalho você. E aí eu crio a oportunidade. Qual é a tua necessidade? Não é mais fácil eu perguntar de ti? Eu olho para ti e digo, qual é a tua necessidade? Né? Nós temos esse ponto agora toda semana. Eu não tenho dúvida nenhuma que seria bem interessante, todos os que estão nos assistindo também, eu queria um assunto tal. Por que não ligar para a gente? Liga para cá, enfim. Traz notícias. É de vocês que a gente vai estar passando as informações. Pode visitar a nossa fanpage, deixa lá a sua pergunta, que na próxima semana o professor vai estar aqui com a gente toda quinta-feira. Mas a gente tem mais uma pergunta, a última pergunta, para fechar a participação do professor. Por que a maioria sente a crise e a dificuldade, mas as reações e ações são diferentes? Isso é legal, né? Por quê? Você vê que, por que a maioria sente a crise e a dificuldade? Nós todos sabemos da crise, né? Ela está aí. Alguns dizem que não tem crise, por quê? Porque eles já acharam esse processo de sair da crise, então eles transformaram a ameaça em oportunidade, né? Mas por que isso acontece? E por que as reações são diferentes? É porque uns estão preparados e outros não. E precisa ter um espírito empreendedor ou para ter essa percepção ou não? Ou isso precisa ser trabalhado? Como é que funciona? Eu diria que a gente precisa ter uma situação de buscar planejar mais.
né? Nós temos um pecado hoje, que inclusive nas faculdades, onde a gente tem a oportunidade de ministrar aula, a gente fala muito para os alunos, dizendo assim, eu preciso me planejar mais. E para planejar eu preciso pensar antes de fazer. Né? Então, assim, por que alguns sentem a dor mais forte e outros não? Porque uns se preparam para isso e outros não se preparam tanto assim. Né? Se a gente planejar, se a gente tiver a condição de chegar e criar uma condição de planejamento, a gente sabe, inclusive, o resultado final, porque está quase calculado. Com exceção em gestão de pessoas, que a soma não é exata, né? Quando a gente diz assim, 2 funcionários mais 2 funcionários não produzem o que 4 funcionários produzem. Né? Dependendo do líder, esses 2 mais 2 podem produzir o que 8 produzem, porque é produtividade. Agora, se tu pega um líder ruim, o que vai acontecer? Ele não está preparado. O que acontece? 2 mais 2 não produzem o que 4 produz. Talvez vai produzir o que 1, 2 produza. Quer dizer, então vai depender muito do preparo. Eu preciso estar preparado. Ah, mas é porque eu sou pobre e outro é rico. Não, não, não. Empreendedor tem que ter uma grande ideia. A gente diz assim, o empreendedor, ele não precisa necessariamente ter dinheiro. Sim. Ele precisa ter uma ideia, uma boa ideia. Agora, e ele tem que convencer. Agora, muitas pessoas dizem que na crise, em tempos de crise, acaba distanciando essas pessoas de possíveis criatividades, porque estão com vários problemas, enfim. Mas isso também é algo que pode ser trabalhado, sim, né? Sim, é a partir lá do início, né? É o comportamento. A gente criou um comportamento da dificuldade e quando tem dificuldade a gente tem uma tendência de recuar. Por quê? Porque quando a gente vai mudar, a gente sai da área de conforto. Né? Eu estou acostumado a vir aqui, ficar aqui olhando para vocês, falando com vocês, vendo todo o pessoal que fica por trás da gente, que tem gente importante por trás da gente aqui dando suporte. Né? Quando eu saio dessa área de conforto, isso começa a me doer um pouco. Aí eu tenho uma tendência de não buscar esse novo. Aí eu recuo e tento ficar aqui no meu. Só que eu estou em crise, se eu ficar aqui, ela vai me atropelar. Eu preciso sair e me movimentar. Essa é a grande verdade. Olha, o papo está muito bom aqui, as dicas são ótimas, mas o professor vai estar aqui todas as quintas-feiras, então já deixa anotado na sua agenda e você pode participar com a gente. Vai lá na nossa fanpage, deixa a sua pergunta, que o professor vai estar aqui todas as quintas-feiras para responder. E muito obrigado pela sua participação e nós esperamos o senhor aqui na próxima quinta. Ok, também estaremos aqui. Agradecemos a todos vocês e vocês também. E o pessoal que nos apoia. Né? Um abraço para vocês. Muito obrigado, professor. E logo mais, cooperativa chega a comunidades indígenas em Roraima. E ainda, Estrada Transacriana recebe melhorias em 10 quilômetros de ramais. Nós voltamos em instantes.